Sejam bem-vindos a mais um Logos Podcast. Meu nome é Jason Pena Magave, estou aqui com o seu Jair da Costa Magave, diretor do Centro Educacional Logos. Nós trabalhamos no Logos. Meu pai também, para quem não sabe. Exatamente. Então, a gente está aqui mais uma vez com o professor Eduardo Costa, né? Uma conversa muito interessante sobre cristão na política. O professor Eduardo Costa é doutor em economia. Tem um currículo, se for falar aqui, eu vou gastar meus 30 minutos de podcast falando do currículo do Eduardo, né? Pode se apresentar mais uma vez. Já esteve conosco num podcast anterior e... Exatamente, é muito bom retornar com vocês. Falamos no podcast anterior sobre o cristão na universidade. Para quem não me conhece, eu sou professor da Universidade Federal do Pará, sou cristão evangélico, estudei bacharelado em Teologia Livre no CETAD, Seminário Teológico da Assembleia de Deus. Hoje sirvo na Igreja Primeiro Amor e sou também do Instituto Aviva, que é uma organização não governamental evangélica que tem por objetivo impactar e transformar a sociedade por meio da cosmovisão bíblica. E para mim é um privilégio estar mais uma vez no podcast do Colégio Logos, que tem sido um projeto, né, bem realista do que é a cosmovisão cristã na área educacional. Sim. Uhum. A gente queria conversar um pouco hoje sobre essa relação do cristão com o Estado ou com a política, né? Mas não necessariamente do ponto de vista político-partidário, mas no sentido de se engajar com a sociedade de maneira geral, seja como professor universitário, seja exercendo um cargo político ou também um cargo de concurso, que se dá por meio de concurso. Um juiz também é alguém que se envolve com o debate público, né? E a gente quer conversar sobre a importância do cristão buscar ou estar também nesses ambientes, assim, né? Aquilo que eu comecei falando, né? Na realidade, quando a gente pensa em política, eu sempre penso em política partidária. As pessoas, não vou me envolver com política, né? Mas, na realidade, a política é o envolvimento do cidadão na gestão da própria polis, né? Da própria cidade, do seu estado, do seu país. Um voluntariado, por exemplo, a própria igreja, ao fazer ações de voluntariado, ela está fazendo política, ela está fazendo ações que vão, de alguma forma, impactar na sociedade e impactar para melhor. Como é isso, Eduardo? Você que também já foi candidato político, tem uma também, mesmo dentro da política partidária, mas como é que é esse viés, não só de política partidária, mas da necessidade de ter um cristão atuante na condução, interessado na condução do seu estado, do seu país, da sua cidade? Muito bem. Primeiro, eu quero parabenizar o Colégio Logos pelo podcast e pela escolha do tema, necessário e oportuno. Tem muita coisa a ser discutido sobre isso. Ainda mais em tempos no qual nós estamos ouvindo um mantra quase que diariamente em alguns lugares, na universidade, eu escuto muito isso, vejo em mídias sociais. Política e religião não se misturam. Que bobagem é essa afirmação. Porque nós, como seres humanos, nós somos seres sistêmicos, integrais. Não tem como dissociar as nossas esferas. Então, hoje tramitam no Congresso Nacional, pasmem, mais de 1.000 projetos de lei que afetam diretamente a fé cristã. O exercício da fé cristã. O exercício da fé cristã. Como é que você chega e diz para um cristão que ele não deve se envolver na arena pública, no debate das coisas públicas? Então você tem desde temas relacionados à área educacional. Nós estamos agora num podcast que está sendo vinculado na Rede Boas Novas. Projetos de lei que dizem que igrejas não podem ter relação com TVs, por exemplo, ou a proibição da pregação do evangelho em áreas públicas. Isso é projeto de lei tramitando já? Todos são projetos de lei tramitando. Enfim, são temas os mais diversos. Mas, no fundo, há claramente um conflito de interesses. Quando você diz religião e política não se misturam, o que a gente, na verdade, tem que entender é que estão dizendo a sua fé não pode ser trazida para a arena pública. E quando a gente vai estudar a história do cristianismo, ou a história da humanidade, é impossível dissociar isso. Quando os cristãos, por exemplo, surgem em Roma, você tinha uma sociedade ali, inclusive com práticas de assassinato de crianças, você tinha abusos de mulheres acontecendo, e o cristianismo foi importante na arena pública ao debater coisas relacionadas a isso.
Mencionamos no podcast passado, talvez a gente possa voltar, o William Wilberforce, que foi um cristão. E aí, se você que está nos assistindo, você é um cristão que entende que você tem uma vocação para a política, é importante que nós tenhamos cristãos que queiram participar da política, que sejam candidatos, que digam, eu quero me envolver, sim. Se você não quer ser candidato, apoie cristãos que tenham realmente um bom testemunho público da sua fé. William Wilberforce era uma pessoa que viveu um dilema na vida. Em determinado momento ele decidiu desistir da política para se tornar pastor. E o seu pastor, na época, fez um jantar para ele. Uhum. Chamou ele e não avisou ele. E nesse jantar tinham marinheiros que tinham participado de viagens de tráfico de escravos, ex-escravos traficados. E o pastor dele disse, olha, escute esses testemunhos. E ele passou a noite toda escutando os testemunhos dos escravos que tinham sido traficados, dos marinheiros que participaram das barbáries do que foi o tráfico negreiro. E no final do jantar, o pastor dele disse, olha, você ainda acha que você tem que se afastar da política para servir a Deus? Você pode servir a Deus na política, lutando para combater exatamente o que você ouviu essa noite. William Wilberforce voltou para a política, se candidatou, foi eleito e apresentou um projeto de lei contra o tráfico negreiro. Ele foi ridicularizado, Gisão. Na primeira vez que ele apresenta, Jair, ele foi ridicularizado porque era uma das principais motores da economia inglesa. Uhum. Mas ele não se calou. No ano seguinte, ele apresentou novamente o projeto de lei. E a cada ano ele voltava com o mesmo projeto de lei. E ele participou de um debate público onde a cada ano ele conseguia apresentar suas ideias e exercer um processo de convencimento da opinião pública. Ao final de 30 e poucos anos, ele consegue aprovar uma lei que proíbe o tráfico de escravos. Uhum. E ele continua. Ele apresenta uma nova lei contra a escravidão na Inglaterra. Uhum. E, ao final, ele aprova essa lei. Uhum. Pasmem. Uhum. 3 dias depois dele aprovar essa lei, e a história dele é muito interessante, porque ele sofria de um mal chamado diverticulite. E muitas vezes ele ia para o Congresso, para o parlamento inglês, com muitas dores. Uhum. Depois de 3 dias dele aprovar essa lei, ele faleceu. Olha só. Ele tinha um propósito, ele tinha um chamado. Uhum. Deus escolheu o William Wilberforce para ser um instrumento de justiça social. Sim. Assim como Martin Luther King. Assim como, por exemplo, nós temos hoje outro debate, não quero monopolizar a palavra aqui, tá? Uhum. Não, Mas então... outro debate para mim também, que para mim é uma bobagem. Estado laico. Uhum. Só existe Estado laico porque o movimento reformado participou ativamente do processo político. Estado laico é uma conquista da reforma protestante. Uhum. Assim, o que eu penso justamente é isso, né? Que se fala hoje tanto em pluralidade de ideias, né? Mas no momento em que você quer calar, por exemplo, uma voz, e é uma voz muito importante, porque ela meio que molda, né, a nossa civilização ocidental, né? Então, quando você quer calar essa voz diante do debate, como você falou, tem leis aí que querem proibir, por exemplo, que igrejas tenham canais de televisão, tenham meios de comunicação. Hoje existem leis também que estão querendo limitar o alcance das redes sociais, né, que hoje muitas pessoas até se informam por esses instrumentos. Você está querendo, de alguma forma, calando uma das vozes. Então, é aquilo que nós acabamos falando do Estado laicista, né? Exatamente. É o Estado que... Antirreligioso. Antirreligioso, né? Que é o modelo francês. Que é o modelo francês, na França né? é um pouco mais nesse sentido, assim, né? Eu entendo a motivação, o fruto da reforma, da Revolução Francesa. Aquela coisa, ok, temos alguns abusos, né, disso aí, é verdade, desse assunto, desse uso até da palavra, mas aí é como você querer jogar a água suja da banheira com o bebê dentro, né? Entendeu? Não. Então, porque algumas pessoas abusam aqui desse direito, nós vamos cerceá-lo como um todo. Né? Isso é uma coisa que eu gostaria de perguntar, na verdade, porque eu entendo que esse debate, né, do envolvimento do cristão com a arena pública, né, e aí inclui
política inclui também, acho que professor de universidade, inclui escolas, inclui uma série de esferas. Eu percebo que hoje, em 2025, assim, já não é tão novidade. Eu acho que já deu uma certa... Já chegou, assim, muita gente. Claro, a gente precisa aperfeiçoar e melhorar mais nisso. Mas já temos, assim, uma série de deputados, senadores, né? Pessoas que ocupam espaços importantes de poder, que são cristãos, que professam dessa forma. Só que, pelo que eu estou percebendo também, há um crescimento de usar isso como um discurso retórico, para você ganhar o apoio de uma massa evangélica, de uma massa cristã, sem a pessoa realmente ou autenticamente ser, de fato, um cristão, né? Verdade. Acho que isso é um problema também. A gente observa muito, eu tenho conversado com a minha esposa muito sobre isso, como em véspera de período eleitoral, como algumas vezes, algumas pessoas que têm um péssimo testemunho familiar, público, vestem uma fantasia de cristão e começam a visitar igrejas ou falar um linguajar para atrair o voto desse cristão. Rapaz, na período eleitoral, o que tem de ateu assistindo missa, meu patrão. Mas nós temos muitos que têm um testemunho péssimo de vida, que vão e, infelizmente, conquistam o voto dos evangélicos, dos cristãos em geral, e chegam no Congresso Nacional, chegam nas Assembleias Legislativas, na Câmara de Vereadores e dão péssimo testemunho público. O nosso envolvimento na política não é somente eleger cristãos, mas também eleger bons cristãos. E nós precisamos, falamos num podcast passado, da necessidade de prepararmos pessoas para as universidades. Nós precisamos preparar pessoas para a esfera política e pública. Pessoas que são verdadeiramente vocacionados. E para participar de uma esfera pública, não basta dizer assim, eu sou cristão, eu sou crente, eu tenho uma Bíblia embaixo do braço, eu vou lá e vou pedir teu voto. Você conhece de leis? Você tem condições de debater orçamento público? Você entende o que é um processo legislativo? Você vai ter condições de... Quais são os teus projetos? Quais são as suas ideias? Nós precisamos de pessoas que qualifiquem o debate e o bom debate. Como é preparar alguém assim? Porque precisamos preparar alguém... esses cristãos precisam ser preparados para a política. Como é que é essa preparação, Eduardo? Tem uma universidade para isso? Onde é que estuda esse negócio? É só ler a Bíblia também? Como é que é? Boa, Jair. Eu faço parte daqueles que acreditam que nós temos esferas de influência e que nós somos chamados de acordo com vocações. Então, a igreja hoje moderna, a igreja hoje que entende de cosmovisão bíblica, vai perceber que entre os jovens, entre os adolescentes, você tem pessoas que têm vocações diferentes. Alguns vocações para o ministério pastoral, outros vocações para serem professores, outros advogados, outros médicos, mas você vai ter aqueles que têm uma vocação para a esfera pública. E aí eu entendo que essa pessoa precisa participar de um processo de mentoreamento, de um discipulado dentro da igreja, se preparar. Por que não cursar uma universidade? Por que não cursar um curso superior que lhe habilite a participar com qualificação? Direito, economia, ciências sociais, são cursos que dão uma base para o debate público. E essa pessoa, ao mesmo tempo, precisa estudar e ler coisas relacionadas, por exemplo, à política e à religião. Tem alguns livros do N. Gruden, por exemplo, eu não trouxe o livro aqui, mas o livro do N. Gruden é Política segundo a Bíblia, por exemplo, que é um livro que eu considero uma introdução necessária. Ele escreveu um outro livro também, chamado Economia e Política segundo a Bíblia. É um livro que é uma porta de entrada, mas você tem outros, por exemplo, da Landa Cooper. Você tem um sobre fé e justiça social, da Landa Cooper, uma coisa assim. Que eu não me... Você vai pesquisar, você vai entender. Mas que ela vai em cada capítulo da Bíblia, estudando, em cada livro da Bíblia, mostrando como é que Aliás, interessante sobre isso. Onde é que começa o nosso erro? Quando nós pegamos uma Bíblia e entendemos que a Bíblia é um manual de fé e conduta individual apenas. A Bíblia é um manual de fé e conduta individual, sim. Mas é muito mais do que isso. É um manual para a construção de nações felizes, justas, pacíficas e prósperas. Então há princípios bíblicos que nós precisamos trazer para a esfera pública. Princípios relacionados à propriedade privada. Princípios relacionados ao mercado, princípios relacionados ao trabalho, princípios relacionados ao Estado. A Bíblia fala sobre essas coisas. Então nós precisamos trazer os ensinamentos bíblicos. Aliás, um exemplo para vocês.
de como às vezes nós precisamos ler mais. Quando a gente vai falar de democracia, muitas vezes nós atribuímos aos gregos. Vamos para Platão aí, na sua República, para Aristóteles, né? Essa galera aí para os gregos. Na Bíblia fala de democracia? Né? Muito tempo antes, 1000 anos antes da Grécia ter tido o seu processo democrático, os hebreus já exerciam práticas democráticas. Quando Deus diz lá, escolham entre vocês, os líderes, escolham entre vocês pessoas que tenham capacidade. Ali você tinha um processo, portanto, um embrião ali de uma democracia. Não era chamado de democracia, sim. mas a Bíblia mostra que existia, portanto, um processo de escolha dos melhores, né? De participação e escolha dos melhores. A política, aí a gente vai para os gregos, deveria ser Aristóteles, por exemplo, Sócrates. A política deveria ser um exercício da escolha dos melhores. Infelizmente, no Brasil, parece que nós estamos escolhendo os piores para estarem na política. Inclusive, eu acho que dentro do segmento evangélico, eu vou dizer, será que nós não temos pessoas mais bem preparadas dentro das igrejas para exercerem um testemunho público de fé na política? Isso é uma coisa que eu queria comentar, né? Porque me parece um pouco que há, dentre os cristãos, tanto evangélicos quanto católicos, né? Um certo senso de alerta com o rumo que as coisas estão o rumo que a sociedade vem tomando aí, né? Que são contrários aos princípios cristãos, né? E esse senso de alerta parece que faz voltar e colocar no poder qualquer um que se denomina cristão, né? E o que me parece é que e aí eu queria ver a tua opinião, né? Será que não é mais necessário a gente se unir em torno de pautas específicas ou de ideias específicas ao invés de pessoas? Porque assim, me parece que há uma certa união. A gente se pergunta em quem, né? Quem é cristão que eu vou lá e dar meu voto? Ou, por exemplo, no caso também de em outros setores da esfera pública, não necessariamente de eleitoral, né? Mas o que eu vejo que é um pouco mais urgente, assim, é o que precisamos lutar, né? Quais princípios, quais leis, entendeu? E aí, porque eu acho que isso dá mais resultado, assim. Eu queria, antes queria ouvir o Eduardo, né, para ele dar a explicação dele disso aí, né, mas a impressão também que eu tenho, Jason, é que é um processo meio novo, né, a participação do cristão nessas esferas. Né? Durante muito tempo, inclusive temos aqui o exemplo da própria Rádio Boas Novas, dessa iniciativa da Assembleia de Deus, de outras igrejas também, de ocupar, inclusive, esse espaço da mídia. E não, o cristão não deve se envolver com mídia, com televisão, com rádio, né? E aí acaba se retraindo. Então, é um processo meio novo agora. E aí eu acredito que nesse processo a gente vai ter esses excessos iniciais, que isso possa vir a ser podado. Então, existe sim, às vezes as pessoas votam na pessoa, mas aí eu vou um pouco na seleção natural, né? Essas pessoas que, de início, né, que foram sendo votadas, as pessoas vão vendo, olha, realmente ele não corresponde. Esse para mim, é um processo que vai acontecendo essa depuração. Tem 2 livros aqui interessantes. Aqui. Vocação, Dairo Miller, e o Template Social do Antigo Testamento, da Landa Cooper. Na verdade, a Landa Cooper leu Dairo Miller e se inspirou no Dairo Miller. Uhum. Eles têm os dois, uma frase interessante. A igreja que não discipula a sociedade acaba discipulada pela sociedade. Eu entendo que nós, como cristãos, nós precisamos exercer uma maior influência na sociedade, mudando a nossa cultura. Romanos 12:2 fala que nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Isso significa mudar a nossa cosmovisão. Vou misturar um pouco teologia, filosofia e sociologia aqui para fazer um debate mais... elevar um pouco o nível do debate. O que nos condena ao subdesenvolvimento? Nós temos uma cultura que nos leva ao subdesenvolvimento. Nós temos os nossos ismos que nos levam ao subdesenvolvimento. Patrimonialismo, personalismo, coronelismo, populismo. Então nós estamos o tempo todo buscando pessoas e favores. Essa é a história da política brasileira. Uhum. É a história do fisiologismo, do nepotismo. Isso. Recentemente nós tivemos uma lei aprovada no Brasil, né? O Supremo Tribunal dizendo que parente pode ser nomeado agora. Nepotismo. Nepotismo, personalismo, patrimonialismo, fisiologismo. Eu vou apoiar alguém no processo político porque eu quero um DAS.
eu quero emprego, eu quero um favor do Estado. Esses são os ismos que nos condenam ao subdesenvolvimento. Não importa se ele é honesto, correto ou probo, mas ele vai me dar um favor. Eu vou eleger porque eu quero algo em troca. Esse é um cristão que não tem uma mente verdadeiramente transformada pelo Evangelho. Porque o cristão, verdadeiramente com uma mente transformada pelo Evangelho, ele discute valores. Quais são os teus projetos? O que é que você defende? Sim. Qual é o teu testemunho de vida? O que é que você pensa sobre aborto, sobre legalização das drogas, sobre a questão das leis que estão sendo pautadas no Congresso Nacional? A igreja madura deveria debater valores e princípios e entender que existem pessoas que são levantadas, vocacionadas, para ser a expressão desses valores e esses princípios na vida pública. E, eventualmente, também tem não cristãos que defendem coisas que nós apoiamos, né? Por exemplo, você vai ter também pessoas que não estão dentro do cristianismo que vão falar sobre liberdade de expressão, liberdade religiosa. Né? E o que eu vejo hoje, Jason, é que nós estamos numa postura muito reativa. Como reativa? Muito do que aconteceu no passado, por exemplo, foi uma reação dos cristãos a uma política progressista de ataque à fé cristã. Então, criou-se uma bancada da Bíblia, como é chamada, para defender os valores cristãos, porque estão querendo invadir a esfera privada da fé. Estão querendo discutir, por exemplo, casamento homoafetivo nas igrejas, querer proibir, por exemplo, determinadas práticas religiosas, constranger, por exemplo, a pregação do evangelho em praças públicas ou em vias públicas. E aí você começa a ter uma mobilização dos cristãos para se defender. Quando, na verdade, Apocalipse, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso significa que nós vamos invadir a porta do inferno e não nos defender. Nós precisamos, portanto, ter uma fé pública que discipule a sociedade e não o contrário. E nós vemos, infelizmente, alguns cristãos que estão absorvendo um pensamento progressista, anticristão, antibíblico, trazendo para dentro da igreja. Desculpa, vou ser muito franco no que eu vou dizer e polêmico. Por tudo que eu estudei em termos de economia, filosofia, sociologia, é impossível você ser cristão e marxista ao mesmo tempo. As duas coisas não combinam. Ou você, eu sempre digo, eu estou aberto ao debate, mas aí eu sempre digo, cristão marxista ou não conhece a Bíblia, ou não conhece Marx, ou normalmente não conhece ambos, porque você tem coisas que são antagônicas. Eu acho que também é importante lembrar que esse poder não é necessariamente uma coisa que só se dá por meio da política partidária, né? Porque é importante a gente pensar também na formação de pessoas que ocupam cargos que são públicos, mas que o ingresso nele é por meio de concurso, por exemplo, né? E aí você tem os cargos do judiciário, né? Que me parece que às vezes a gente gasta uma atenção pensando só nesse lado mais político-partidário, né? Mas que a gente precisa também... como cristãos que querem ser sal na terra, né, e luz no mundo, se importar com esses campos, né? E esses campos, eles não... Às vezes são... às vezes a pessoa chega lá, né, de forma um pouco mais difícil, que é por meio de muito estudo, muita dedicação. Né? Jason, você colocou um tema agora que para mim é central. E você foi muito feliz na sua afirmação. Hoje, dentro da Federação Brasileira, da República Brasileira, nós temos um poder que está se sobressaindo aos demais. Nós temos um ativismo judiciário além do que seria razoável ou adequado. Nós temos aquilo que muitos chamam de juristocracia. E o Supremo Tribunal Federal acaba virando um espaço de poder fundamental. Inclusive, nós podemos debater temas relacionados, porque muitas dessas leis, e é interessante que muitos partidos de esquerda são vencidos no debate legislativo e acabam recorrendo ao Supremo. E o ativismo judicial de magistrados que têm viés ideológico, viés político, muitas vezes acabam se sobrepondo ao debate público do legislativo. E aí eu vou te falar dois exemplos claros para mim. Nós temos um país de maioria cristã. Os evangélicos representam mais de 30% da população brasileira. Há poucos anos atrás, quando
o antigo presidente, Jair Bolsonaro, nomeou o André Mendonça para o Supremo Tribunal, foi quase que um parto, porque muitos achavam que não poderia ter um evangélico no Supremo Tribunal Federal. Que democracia é essa? Onde uma parcela importante da população não pode ser representado em 1/11 do Supremo. E agora, você vê, e você está tendo um aparelhamento político partidário do Supremo, sim, isso é inegável. Flávio Dino, Toffoli, são pessoas que têm, sim, relações políticas partidárias e ideológicas. Declaradas, inclusive. Declaradas, né? e O próprio públicas. Flávio Dino, ele fez uma declaração mesmo. O Barroso, né? Nós derrotamos o bolsonarismo. Isso não é coisa de magistrado. Mas aí eu quero chegar num ponto. Vai ter uma indicação agora para o Supremo Tribunal Federal. E o que o Lula está fazendo? Querendo atrair o apoio dos evangélicos, pegando o Messias, que é o Procurador-Geral da República, dizendo, olha, ele é evangélico. E tentando convencer o segmento evangélico que ele vai botar um evangélico lá. A pergunta é, esse evangélico, e aqui eu não estou fazendo um juízo de valor, estou fazendo uma pergunta. Eu não conheço o testemunho de vida dele, não sei. Primeiro que eu não sabia que ele era evangélico. Mas agora apareceu evangélico. Ele frequenta uma igreja em Brasília. Diferente do André Mendonça, que era pastor evangélico, e você tinha uma formação teológica no André Mendonça. Essa pessoa não tinha histórico, mas agora virou evangélico. Ele vai servir aos interesses da sua fé, da sua crença, da sua religiosidade, da sua visão de mundo, ou os interesses do partido político a qual ele serviu e continua servindo há muito tempo? Sim. Pois é, você vê então que é difícil você compartimentalizar, né, a fé, as suas convicções. Nós temos um ministro do Supremo, Flávio Dino, por exemplo, que declaradamente tem um viés comunista, tem um pensamento de como a sociedade deve funcionar, deve se organizar, né, em que pese a minha discordância até dentro desse aspecto. E é importante que você mencionou que acaba que essa parte do judiciário, ela acaba tendo um viés político partidário. Sim. Essa é sempre a nossa preocupação. Nós entendemos que a política é uma coisa importante para a condução da sociedade, do nosso envolvimento, né? Toda pessoa faz política, seja no seu trabalho, né? E aí essa questão da política partidária, de como isso influencia o resultado e a vida das pessoas. Por isso é que nós devemos ter voz, temos que ter direito também à nossa manifestação, como você falou, uma grande parcela da população brasileira, a maioria, na realidade, cristãos, né, evangélicos, católicos, e, enfim, vários outros tipos. E é como se nós não estivéssemos perdendo esse espaço de representatividade, né? Alguém uma vez me perguntou assim, mas está certo você, um pastor, se envolver na política? O pastor faz parte da sociedade, ele, né, um cristão, ele representa a sociedade, assim como os membros de outras religiões também. Cada um deve ter seu espaço, deve ter sua representação e deve ter seu direito à voz. É isso que a gente acredita com firmeza. Acho que realmente difícil, né, você, digamos, fragmentar a sua vida, né, como o Eduardo falou no início, né? Porque, de certo modo, tanto o religioso e o cientista estão querendo, ou o político, estão querendo saber o que é verdade, né? Qual a forma correta de se viver, de se portar, né? E não existe uma verdade religiosa e uma verdade científica, né? A verdade é uma só. E aí essas esferas, elas se comunicam em tentar alcançá-la, né? E sabemos que Deus é verdadeiro, né? E ele se revelou por meio das Escrituras. Mas, assim, para caminhar para o final, então, assim, eu queria que o senhor, professor Eduardo, desse mais palavras finais a respeito desse tema, dessa importância de nós estarmos envolvidos, né, de alguma forma, com sabedoria também, né, nessa esfera pública, no debate público. Muito bem. Primeiro, parabenizar o debate que o Colégio LOL está promovendo. Isso é política. É a boa política. Sim. Que é exatamente discutir a sociedade. Isso é política. Polis, o rumo da cidade. O Brasil vive hoje uma grave crise civilizatória. Nós vivemos uma encruzilhada civilizatória.
eu tenho muita preocupação com o futuro de nossa nação. Escolhas erradas hoje vão significar um preço muito alto para a sociedade amanhã. Então, muito obrigado ao professor Eduardo Costa, que participou com a gente aqui do podcast. E nós vamos te esperar aí nas próximas conversas. Muito obrigado, professor. Agradeço, Jair, agradeço, Jason. Parabenizo mais uma vez o projeto Logos e recomendo que, se alguém for cristão, de Ananindeua ou dos arredores, se você quer um bom colégio com uma fé cristã, o Logos, sem dúvida nenhuma, é uma excelente opção. Amém. Amém. Obrigado também. Parabéns aí a todos. E vamos aí para o nosso próximo podcast. Então encerramos aqui por hoje e vamos te esperar no próximo.